Oi, turma! Nessa aula de hoje eu vou falar sobre funções. O que são funções em Go? Uma função é um conjunto de comandos. Ela agrega um conjunto de comandos. E aí você tem uma entrada de dados e você tem uma saída. Então, por exemplo, uma função muito simples que a gente vê é a função soma. Eu posso criar uma função soma com entrada de dois valores, por exemplo, eu quero somar 2 mais 2. Então eu entro dois valores e saio com um valor no final, no meu caso a soma, então 4, ok? Mas, obviamente, você pode criar funções com os mais diferentes propósitos, tá bem? Então vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, então nessa aula vocês vão aprender o que são funções, como criar uma função em Go, vão ver o Go Playground em ação e vão ver também funções de múltiplos retornos. Tá? Em cada função ela pode ter um ou mais parâmetros. Então, por exemplo, aqui eu estou com uma função chamada add, né, ou soma, por exemplo. Então, eu estou somando o valor x e o valor y. Eu posso ter um ou inúmeros parâmetros sendo passados para uma função. Basta que ao definir a função, você informe quais parâmetros essa função espera. E cada parâmetro deve ter um tipo. Então, ou é tipo inteiro, ou é string, ou é número real. Depois nós vamos mostrar todos os tipos de parâmetros e o que são cada um. Tá bom? E uma função deve retornar um valor de um tipo determinado. Então, por exemplo, numa função de soma, se eu quiser somar dois números inteiros e quero entregar um número inteiro. Então, ela é do tipo int. Tá bom? E para que você execute ou para que você chame uma função, basta você digitar o nome dela e entre parênteses os parâmetros que você vai passar. Então, nesse exemplo aqui desse slide, eu tenho a declaração da função add, eu escrevo func add parâmetro x, abro parênteses, né? Parâmetro x, parâmetro y e os dois do tipo inteiro. Separo aqui por vírgula. Então, ficou func add parênteses x int, vírgula, y, int, fechou parênteses. E essa função retorna um inteiro, um valor inteiro. Tá? E para retornar algo na função, eu uso o comando return, ou return em inglês. Né? Lembrando que depois que você declara o nome da função, a assinatura da função, você abre chaves, põe todos os comandos aqui dentro e fecha chaves. Fechou a função. Tá bom? Então essa função ela retornou x mais y. Tá? Poderia retornar qualquer coisa com esses dois parâmetros. E aqui um exemplo de como que você chama essa função. Então aqui eu chamei aqui dentro, ó, add 42,13. Eu estou chamando a função add, passando o parâmetro 42, e o parâmetro 13. A função então ela vai somar e vai retornar esse valor. Tá bom? Vamos ver isso em ação lá no Playground. Vou copiar aqui, tá, para usar depois. E vamos acessar o Playground. Playground, como a gente viu na aula passada, é um site do Go onde você pode testar comandos. Então, para você acessar o Playground, você entra no seu navegador, digita go.dev/play, tá ok? Então, aqui eu vou fazer um teste de uma função. O nome do meu pacote aqui é main, então package main. Tá? Vou importar a biblioteca FMT. Lembre-se, nós vimos isso na aula passada. Então, vou importar a biblioteca de comandos FMT e vou declarar a minha função. Então, func add x do tipo inteiro, vírgula, y do tipo inteiro. Vou retornar um inteiro também. Abriu chaves, digito o comando que eu quiser, fechou chaves. Tá? E na função main, né, como nós vimos é a função principal de um pacote, eu vou exibir na tela o retorno da função add. Então, fmt.println, aqui eu posso
exibir o que eu quiser, eu vou exibir o retorno de add, abrir o parênteses, 42,13. Tá bem? E aqui faço um run. Vou clicar em run para ver o que ele vai retornar. 42 mais 13, 55. Confiram aí. 55 é 42 mais 13. Vamos dar uma brincadinha aqui? Vou chamar a função de subtry. Subtry. Vou fazer uma subtração aqui. Continuo x e y, retornando x. Só que aqui eu vou retornar x menos y. Vou subtrair x de y. X menos y. E aqui vou exibir, o comando para exibir é o fmt.println, digito subtry 42,13. Vou subtrair 13 de 42. Run. Pronto. 22. Tá ok? Então, simples assim. Depois, ao longo do curso, nós vamos ter muitos casos de uso de funções e de declaração de funções. Vocês vão ver que é possível criar funções das mais diversas complexidades. No final do dia, uma linguagem de programação é composta majoritariamente por funções. Quando a linguagem é orientada a objeto, essas funções também são chamadas de métodos. Mas isso a gente vai ver com o tempo, tá bom? Voltando aqui nos slides. O próximo assunto aqui é funções com múltiplos retornos. Então, nós vimos que em uma função você tem um único retorno, tá? Mas eu tenho casos em que eu posso declarar mais do que um retorno para uma função, tá ok? Então, aqui nesse caso, eu vou declarar uma função chamada mix, onde eu vou passar o primeiro parâmetro x, sendo uma string. O nome do parâmetro você que define, tá? Nós vamos ver algumas definições de nomes aí. X, vou passar o parâmetro y também, uma string, e ele vai retornar aqui, ó, duas strings. Tá bem? String, pessoal, na aula de tipos vocês vão entender, mas string é um conjunto de caracteres, é um conjunto de letras e números, tá? É um texto. E aqui ele vai retornar x, y, ou seja, no retorno ele vai retornar primeiro o y e depois o x. O objetivo dessa função aqui é só trocar a ordem. Você passa x e y, ele troca a ordem por y e x. Né? Mas nós poderíamos ter objetivos diversos. Numa função eu vou mostrar um exemplozinho para vocês. Tá bom? E aí a função main, eu passo a variável A, depois a variável B, e essas variáveis vão receber o retorno do mix, né? Elas vão embaralhar o hello world, vai virar word hello. Vai só trocar a ordem. Tá bom? Vamos ver isso na prática lá no... Vamos abrir o nosso playground. Vamos ver aqui na prática como que fica. Deixa eu só deixar mais bonitinho aqui, ó. Deixar um pouquinho mais bonitinho, só para ficar mais fácil de ver. Então a função mix, ela recebe x e y, retorna duas strings. Então aqui a função mix, nós chamamos ela, passamos hello e passamos word. Tá? A e B. Cliquei run. Tá vendo que eu passei hello world, ele retorna word hello. Ela simplesmente embaralhou. Tá? Quer ver um exemplo? Vamos pensar aqui uma função que ela... Primeiro, você passa dois valores para ela te retorna o primeiro a soma dos dois e o segundo a subtração dos dois. Vamos ver como fica? Vamos chamar aqui ela de soma subtrai. Então eu tenho a função func soma subtrai, x do tipo int, y do tipo int. E ela retorna também dois inteiros. Tá bom? Então, vou chamar aqui, eu vou criar uma variável chamada soma. Não se preocupem, a gente vai entender como se cria variáveis e o que são variáveis depois. Tá? Soma x mais y.
Esse é o valor de, valor de soma, né? E sub x menos y. E aí vou retornar soma e sub. Tá bom? Então, e aqui na hora de chamar eu vou falar A vai receber soma e B vai receber sub. Chamei aqui, o nome é soma subtrai. Vou chamar, vou passar no primeiro aqui 10 e no segundo 3. Tá? Então o que vai acontecer? Soma subtrai vai retornar primeiro soma e vai atribuir a variável A e depois vai retornar a subtração e vai atribuir a variável B. E depois eu vou imprimir as duas. Ou imprimir é um modo de dizer, mas eu vou exibir na tela. Okay? É o print ln. É o imprimir na tela. Não faz muito sentido, mas é assim que a gente chama. Pronto. Retornou primeiro 13, que é a soma, e depois 7, a subtração. Tá bem? Então essa é uma função de múltiplos retornos. A função de múltiplos retornos é algo bastante peculiar. Geralmente as linguagens de programação permitem apenas um único retorno. No caso Go permite 2, o que te dá uma flexibilidade muito grande, aí, um ganho faz com que você desenvolva funções mais rapidamente. Tá bom? Então na próxima aula vamos falar sobre variáveis e também sobre tipos de variáveis. Tá ok? Então, voltando na nossa apresentação, falamos sobre... Nessa aula você aprendeu sobre o que são funções, utilizamos o Go Playground e funções com múltiplos retornos. Tá bem? Te vejo na próxima aula. Tchau!